Olá, graça e paz, sou o pastor Adelton Cruz, quero ministrar com você uma palavra que se encontra em Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 ao 19. Salomão, ele vai dizer sobre 6 pecados que aborrecem, que entristecem a Deus. E o sétimo, ele diz que Deus abomina, que Deus odeia. O primeiro deles se encontra no capítulo 6, no versículo 17. Olhos altivos. O que seria isso? O orgulho. Pessoas que são orgulhosas. Deus se entristece com pessoas orgulhosas. Se Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Se Jesus, o Filho de Deus, era manso e humilde, por que então eu vou querer ser orgulhoso? O orgulho foi o primeiro pecado que ocorreu no céu, que fez com que Satanás fosse lançado na terra. Nabucodonosor também perdeu o seu trono por um tempo, porque deixou que o orgulho entrasse no seu coração. Nós não podemos ser orgulhosos, mas temos que ser humildes. Ninguém é melhor do que ninguém. A Bíblia vai dizer que o Senhor abate os exaltados e exalta os humilhados. Então nós temos que buscar aprender com Jesus e ser humilde. O segundo pecado que entristece a Deus, língua mentirosa. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que buscar falar a verdade, viver a verdade. A verdade, ela liberta o homem. Tem pessoas que ficam mentindo, contando histórias para parecer melhor do que os outros, mas temos que ser verdadeiros. Terceiro pecado que entristece a Deus: mãos que derramam sangue inocente. Salomão estava falando de pessoas que cometiam assassinato, que espancavam, que feriam pessoas inocentes. Mas quando nós trazemos para a realidade do Novo Testamento, matar não é simplesmente tirar uma vida, mas as pessoas podem ter palavras que machucam, que matam pessoas, que destrói sonhos. Temos que vigiar aquilo ao qual nós falamos, as palavras que saem do nosso coração. Não podemos ferir o nosso irmão ou a nossa irmã. Da nossa boca tem que sair vida. O quarto pecado que também entristece a Deus: coração que maquina pensamentos pecaminosos. Nós temos que pensar coisas boas. Os nossos pensamentos têm que serem agradáveis a Deus. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 8, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é agradável, se há algum louvor, nisso pensais. A Bíblia preocupa até com os nossos pensamentos. Não podemos deixar que pensamentos maus passem pela nossa cabeça e ficar pensando coisas ruins. Mas temos que pensar pensamentos que agradam a Deus. O quinto pecado que entristece a Deus: pés que se apressam para o mal. A nossa carne tem uma inclinação natural para o mal, mas nós temos que buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus. Temos que meditar na palavra, ter uma vida de oração, para que possamos ser homens e mulheres espirituais, para que possamos controlar o nosso corpo. Não podemos ser levados como pelo vento e fazer maldades e correr para fazer o mal, para semear discórdias, mas temos que ser pacificadores, levar a paz. O sexto pecado que também entristece a Deus é testemunhas falsas, que respira mentira. Salomão estava falando de pessoas que iriam testemunhar em julgamentos e que haviam se vendido e falariam mentiras para acusar um inocente. Isso aconteceu com Jesus. Os sacerdotes, pagaram testemunhas falsas para acusarem Jesus. E Jesus morreu inocentemente. Mas todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está no controle de tudo. Nós temos que testemunhar a verdade, falar a verdade e não mentira. Não podemos nos vender.
E o sétimo pecado que entristece a Deus. Esse não só entristece, Deus odeia, Deus abomina. Aquele que semeia contenda, intriga entre irmãos. Nós não podemos perder a nossa bênção na porta da igreja, ou não podemos ir na casa do irmão, da irmã, fazer fofoca, semear intrigas, semear contendas. Nós temos que falar palavras que edificam, não temos que semear a vida, nós temos que construir pontes e não muros. Deus abomina pessoas que semeiam intrigas, que semeiam contendas, que dividem irmãos. Pense sobre isso. Nós somos pacificadores, né? Jesus falou, bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino de Deus. Nós temos que levar a paz. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Te convido a curtir e se inscrever no canal. Uma mensagem de Deus para a edificação da sua vida.